Oi, boa noite, gente. Eu não tava bem, não passei de novo bem a noite passada, né? Porque qualquer nervoso dá um tremor na minha veia. E agora tá doendo deste lado, porque antes era desse, né? E o braço formiga, esse braço não tem muita força, né? Por causa de tudo que eu tô passando, né? Mas faz um ano que eu tento sair dessa situação. Desde quando eu fugi, né? Depois da morte da cachorra, né? Que eu saí de Piedade a Sorocaba a pé debaixo de um temporal, depois de ter dormido com o corpinho da minha cachorrinha morto. E eu não recebi nenhum acolhimento lá na minha casa, né? Minha mãe tinha acabado de morrer. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Daí eu saí, eu fui na estrada, andei 30 quilômetros a pé debaixo da chuva. Vocês viram o estado do meu pé, né, nas fotos e tal. E daí eu cheguei em Sorocaba, no centro já é, né, assim, perigoso, tal, usuários, tal, mas né, eu só tinha R$ 20 no bolso e a roupa do corpo. E Deus já me ajudou ali na primeira noite. Falei pro moço, assim, contei a história que tinha acontecido, né? Daí eu falei, olha, onde que eu posso dormir essa noite num lugar assim que seja mais protegido, né? Daí ele falou assim, não, você pode dormir aqui no hotel na cadeirinha. Então ele já me protegeu, né? Na primeira noite. Aí, na segunda noite eu fiquei andando, assim, meu pé todo machucado, né? E fiquei pensando, mas por que eu tenho que ficar andando assim, né? Não fui eu que fiz, eu não fiz nada, né? E minha cachorra morreu, eu que tenho que ficar nessa situação? Não, né? Daí eu fui lá na corregedoria da Polícia Civil, tal, falei com o doutor Levito, tal, contei toda essa história e aí ele me falou assim: "Não, volta lá amanhã em Piedade que ele vai sim fazer o BO". Daí eu fiquei lá no SOS nesse dia, né? Eles me levaram até lá para mim dormir essa noite lá, que é onde moradores de rua dormem e tal. E aí no dia seguinte eu fui lá para Piedade para tentar fazer o BO, porque o doutor Levito falou: eu te aconselho a fazer o mais rápido possível, né? Diante da situação e tal. Aí eu cheguei em Piedade lá no dia seguinte, acabou a força da delegacia, né? Estranho, né? Aí eu fiquei lá o dia inteiro, falei, não, só saio daqui com o BO, porque era a minha vida que tava em risco. Você tá meio assustado, né, meu? Tava tudo acontecendo aquilo, tal. Fiquei em abrigo de mulheres que sofrem violência, com a minha cachorrinha com câncer, tal. Minha mãe no hospital sendo entubada. E ninguém da minha família podia ficar comigo nesse momento, né? Assim, é uma falta de amor, né? De bom senso. É a mãe da pessoa que tá morrendo, entendeu? E aí eu fiquei nesse abrigo, eu tinha que ficar lá, não tinha pra onde ir. E eu não tinha como salvar a minha cachorrinha, né? Eu tentei várias vezes fazer BO e eles negaram, né? E aí, depois da morte da cachorra, né? Porque já era previsível, né? Eu consegui chegar até Sorocaba. Eles acharam que em qualquer dificuldade eu iria ligar, né? Se eu passasse frio, fome, coisas assim, eu ligaria, nossa, vem me buscar, mas nada é pior do que você ser queimado com o sol da caixa, você ver seu animalzinho ser queimado, assim, formar bolhas nela e você não poder fazer nada. Eu fugia com ela às vezes 3 vezes por dia, porque ela começava a vomitar espuma. Eu não dormia pra ela não morrer. Então, assim, ela durou muito. Ela só foi morrer com a injeção letal. E aí, no dia da morte dela, eu dormi com o corpinho dela abraçado, morto a noite inteira. Peguei uma foto de Jesus, Nossa Senhora, e um ursinho e coloquei lá e saí na estrada. Andei 30 quilômetros, né, de Piedade a Sorocaba. E meu pé ficou cheio de bolhas. E Deus não faltou em nenhum momento, né? Aí fiz o BO, tal, cheguei em Sorocaba porque eu falei, eu vou para Sorocaba, tal. Em Sorocaba, um moço falou assim, não tava usando o meu telefone, né? Porque não queria que ninguém soubesse exatamente onde eu estou, mas eu acho que isso é meio impossível, né? Aí um moço perguntou, você quer usar meu telefone? Daí eu falei, nossa, obrigado, você quer almoçar, né? Então já era coisa de Deus. Olha como que Deus te trata com carinho, né? Aí a gente foi lá, comemos uma feijoada e tal, e eu comecei a contar a minha história para ele, era sábado, eu falei assim, eu só preciso de um lugar para mim ficar 3 dias, né, que segundo eu consigo alguma coisa com assistente social, sei lá. Daí o cara falou assim, não, eu vou te pagar 15 dias. Daí ele me pagou um aluguel de 15 dias num quartinho ali.
E eu agradeço muito, né? Ele, obrigado, viu? Né? E quando deu 15 dias, né, certinho, que eu ia ter que sair, assim, eu não tinha, assim, como pagar mais 15 dias, aí eu fui lá correndo, assim, de manhã tem o Japa lá em Sorocaba, em frente à rodoviária, tal, sentei lá, daí tinha um moço lá, ele falou assim, nossa, moça, por que você tá desesperada? Daí eu falei assim, porque amanhã vence meu aluguel, né, e eu não tenho para onde ir, aconteceu isso. Minha história, né? Daí o cara, não, senti no meu coração, me deu o celular dele e falou assim, faz o Pix para sua conta aí. Né? Isso é Deus, Deus tocou no coração dessas pessoas para me ajudar. 4 meses na rua, não recebia nem Bolsa Família. E aí chegou o Dia das Mães, né? Pedi um lanchinho para minha família, né? Daí... Mas Deus nunca me deixou passar fome, né? Mas Ele me deu o chuchu. Então, minha gratidão por Deus é muito grande. Eu não tenho palavras para agradecer Ele. O que eu faço de estar contando toda essa história para vocês, assim, é para vocês verem como Deus é fiel, para vocês seguirem esse caminho, porque é só Ele que te dá paz. Quem que aguenta uma situação dessas? É porque Deus é poderoso mesmo. Eu estou muito preocupada com o Chuchu. A única coisa que eu quero é salvar ele. E eu acho que Deus colocou a gente junto porque pra gente vencer junto, pra gente mostrar que é Ele que manda, que a gente está do lado dele, do Pai, do fiel, do que trata a gente com amor. Deus abençoe vocês.